Olá, olá, BPM Friend! Você é líder de um escritório de processos e muitas vezes sente que está se afogando? Demandas chegando de todos os lados, áreas de negócio pedindo ajuda, diretoria cobrando resultados e você tendo que dar conta de tudo isso com um time de processos pequenininho. Pois é, esse cenário é mais comum do que parece. As empresas estão com um apetite cada vez mais voraz para o BPM, mas esquecem que o time de processos também precisa respirar. Então, dá o seu like nesse vídeo e fica comigo até o final, que eu vou traçar uma rota para você sair dessa encrenca. Antigamente, a gente ouvia muito profissional de processos reclamando que as suas empresas não queriam saber do BPM. Mas você já percebeu que esse contexto mudou? Pois é, a gente tanto martelou na tecla do BPM que as empresas ouviram e, sim, estão embarcando cada vez mais no mundo da gestão de processos. Só que muitas vezes elas fazem isso atropelando as coisas e não dão tempo para o time de processos se preparar para assumir esse protagonismo. Nesse cenário, o sonho da gestão por processos acaba se tornando um verdadeiro tsunami do BPM que sai varrendo tudo que vê pelo caminho. Esse tsunami do BPM pode ser tão perigoso quanto a falta de apoio da liderança ao BPM. Você sabia? Por quê, Andréia? Porque se você tem uma alta demanda que você não está estruturado para atender, isso vai acabar virando decepção, frustração e descrédito. E as pessoas vão começar a pensar que esse tal de BPM não funciona muito bem ou que era só uma modinha que não se sustenta no dia a dia na prática. O que aconteceu aqui nesse caso foi que o time de processos não teve tempo de colocar de pé uma organização interna dos seus próprios processos de trabalho, um modelo de governança para distribuir os papéis e responsabilidades sobre o BPM na empresa e prioridades. Prioridades para quê? Quero tudo ao mesmo tempo para ontem. Há pouco tempo eu terminei de ler esse livro aqui, que eu queria compartilhar com vocês, Indomável. E tem uma frase nesse livro que me chamou muita atenção, que eu vou ler para você, que ela diz o seguinte: em determinado momento, precisamos parar de simplesmente tirar as pessoas do rio. É preciso nadar contra a corrente e descobrir por que elas estão caindo na água. Essa frase não é da autora do livro, é do arcebispo Tutu. E o que isso tem a ver aqui com o nosso escritório de processos se afogando? Lembra que eu te disse que eu ia traçar uma rota para você? Pois é, a rota tem tudo a ver com essa frase. Vamos lá! Se o time de processos está se afogando, qual é o nosso primeiro passo? Jogar o bote salva-vidas, resgatar essas pessoas antes que elas se afoguem, certo? Isso significa entrar em modo de sobrevivência. Isso significa dar conta da modelagem de processos, dar conta das melhorias de processos, conseguir mostrar os primeiros resultados para acalmar os ânimos da alta direção da empresa e tirar toda essa pressão dos ombros do líder do escritório de processos para que ele possa voltar a raciocinar. Como é que a gente faz esse primeiro passo? Com ajuda externa. É nesse momento que o time da DECA mergulha para fazer esse resgate desse time de processos pequenininho que sozinho não está dando conta dessa demanda toda. O segundo passo da nossa rota é ensinar a nadar. É hora de capacitar, preparar, dar segurança para esse time de processos. É o momento de organizar os papéis e responsabilidades, de definir os seus processos de trabalho internos. Sim, gente, escritório de processos precisa ter seus próprios processos. Se você ainda não se deu conta disso, preste atenção. E aí sim, quando a gente tiver com a casa organizada, processos pensados, templates de documentos criados, aí a gente pode dar o terceiro passo. Andréia, mas da onde eu vou tirar esses processos, essa divisão de responsabilidades, todos esses templates de documentos? Da DECA.
A Deca tem um framework de escritório de processos completíssimo para te ajudar nisso e a gente pode te ajudar a customizar e adaptar tudo isso para a sua realidade. Ok, time de processos organizado, agora vamos mudar o curso do rio. Esse é o nosso terceiro passo. É hora de organizar a casa do BPM na empresa como um todo. É hora de pensar em modelo de governança, é hora de pensar em como estabelecer prioridades. Nesse ponto, ajuda muito a gente pensar em criar uma rede colaborativa de multiplicadores de processos que vão dar mais autonomia para as áreas de negócio poderem fazer ali o feijão com arroz do BPM sem precisar tanto do time de processos. Quando a gente fala em escritório de processos, muita gente pensa que o escritório de processos precisa crescer, ter muita gente para poder dar conta de tudo isso. Mas, na verdade, não é sobre quantidade de pessoas, é sobre a maturidade do escritório de processos. E maturidade envolve escolhas. Maturidade não significa dar conta de tudo, significa escolher o que vai ficar sobre a responsabilidade do escritório de processos e o que a gente vai delegar, dar autonomia, trabalhar em rede. Maturidade significa saber fazer gestão, saber estabelecer prioridades. É isso que vai mudar o jogo e para isso a gente precisa ter uma liderança do escritório de processos forte. Então essa liderança vai precisar ser mentorada pela Deca para que ela possa se preparar para assumir essa posição de Chief Process Officer, de realmente ser um líder de escritório de processos e conseguir cuidar dessa governança e todos os interrelacionamentos que um escritório de processos tem. O resultado de tudo isso? Um escritório de processos estruturado, uma equipe de processos mais leve, confiante e uma cultura de processos na empresa que começou a caminhar com as suas próprias pernas. Se você, BPM Friend, ainda está se afogando no seu escritório de processos, eu sei que não falta esforço, mas talvez falte processo, metodologia, capacitação, orientação de quem sabe como fazer a travessia aí nesse monte de demandas que a gente tem pela frente. Aqui na Deca, a gente ajuda há anos muitos escritórios de processos a deixarem de se afogar, a aprenderem a nadar e a mudarem o curso do rio. Como é que a gente faz isso? Através de treinamentos, mentorias e consultorias personalizadas. Se você precisa de ajuda com isso, entre em contato com a Deca. E já fica aqui o meu convite para você curtir esse vídeo, compartilhar com os colegas de processos que estão tentando manter a cabeça fora d'água para não se afogar de vez. Dá o seu like, se inscreve aqui no canal, acompanha de pertinho a Deca no Instagram e no LinkedIn e fica de olho também no nosso DecaCast nas principais plataformas de streaming. Nos vemos em breve em mais um vídeo bacana da área de BPM para você. Até lá!